Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana tem números do volume de serviços, no setor de serviços. Temos visto resultados positivos nesse setor. Como é que tá esse último aí? Flechinha para baixo ou para cima, Ju? Bom dia. Mais uma setinha para cima. É o setor que está salvando aí a economia brasileira, viu? Bom dia para você, Megali, para Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. A gente tem aqui o IBGE divulgando um aumento no setor de serviços no mês de julho em 0,5%. É o terceiro resultado positivo seguido aqui, quando a gente vai olhando mês após mês em relação ao mês anterior. E a gente vê aqui, olhando agora por dentro, estou olhando aqui agora, o IBGE divulgou, então, esse crescimento de 0,5%, chama atenção, olha só, serviços prestados às famílias com crescimento. É um crescimento menor do que no mês anterior, mas você vê que é um item que vem chamando atenção, porque a gente tem falado tanto de autoendividamento das famílias e ainda assim a gente vê que o consumo de serviços pelas famílias está resiliente. Ou seja, a gente vê aqui as famílias, normalmente aqui o maior peso está em restaurante, comer fora de casa, em alojamento aqui, como o IBGE chama também, pequenas viagens também, pousadas, hotéis. Então, é um resultado que reforça duas questões principais que estão sendo acompanhadas. Uma, mercado de trabalho tem ficado bastante resiliente. Os números do CAGED, que saíram agora recentemente, que é o emprego com carteira assinada, embora tenha perdido fôlego, a gente vê que o volume de criação de vagas de trabalho ainda é considerado alto. Então, a gente vê um mercado de trabalho que está reagindo melhor do que o previsto. Isso tem surpreendido, inclusive, especialistas em trabalho que têm se debruçado aí sobre as questões que são positivas, né, que é o fato do emprego estar bem melhor do que se previa nas projeções para esse ano. Pode ser fruto da reforma trabalhista, dizem os economistas, mas também fruto da própria dinâmica da economia brasileira, que parece melhor realmente do que se previa estruturalmente ali falando. E outra questão também que a gente tem acompanhado para explicar que a sustentação do consumo das famílias desses serviços tem a ver com a inflação, principalmente de alimentos. Como a inflação de alimentos deu um bom alívio aí esse ano, então a gente vê que o orçamento acaba tendo algum espaço para consumir ainda algum serviço ali do dia a dia, salão de beleza e tal. Então, daqui para frente, eu acho que o que é importante e é a dúvida mesmo é porque ainda está sustentando muito a economia fatores que são também muito pontuais. A gente falou do setor agrícola no primeiro trimestre, falamos no segundo trimestre do Bolsa Família, bem maior, e também do reajuste de servidores federais, do salário mínimo, então impulsos aí para sustentar consumo e mercado de trabalho. A gente tem agora no terceiro trimestre o programa Desenrola, que está impulsionando o pagamento de dívidas, num processo aí de queda de juros da Selic, que seria mais lento o impacto, mas o Desenrola tem um potencial de ampliar, de fato, a oportunidade para pagar a dívida. E aí a gente fica olhando para frente, o que os economistas têm me dito é que há uma dúvida em relação a como que a economia vai caminhar com as próprias pernas, sem estímulos, sem programas, como é que vai ser o desenrolar da continuidade dessa agenda econômica, principalmente a gente tem falado muito aí de equilíbrio das contas públicas e reforma tributária, que são duas agendas importantes, que, sendo bem-sucedidas, elas têm a capacidade de sustentar essa recuperação econômica, né? Segurar para não ser um voo de galinha. Então, a gente segue acompanhando dados de curto prazo que estão sendo realmente positivos, melhor do que o previsto, mas sem perder de vista o desafio sempre do Brasil, né?
que é a gente não ter um voo de galinha, a gente levar a sério os programas, as reformas, e há sempre essa desconfiança em relação à capacidade do governo entregar, dos governos entregarem aquilo que prometem. Então, seguimos acompanhando, vamos olhar o lado positivo, mas sem perder de vista aí os desafios que sempre são grandes, né? É isso aí. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Um beijo para você, Ju. Um beijo, até amanhã. Beijo, até, Ju.